Hoje nós vamos falar do timaço dos anos 40, um time pouco conhecido pela atual torcida. Numa época em que não havia um campeonato brasileiro, nem campeonatos internacionais, os clubes focavam nos campeonatos estaduais. E os do Rio e de São Paulo eram os mais fortes do país, contavam com vários craques da seleção brasileira. Durante a campanha, o Flamengo realizou 63 jogos ao longo do tricampeonato, tendo 44 vitórias, apenas 6 derrotas e marcando 188 gols, uma média de quase 3 gols por partida. A qualidade técnica e ofensiva desse time era tão grande que dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, 4 foram dessa época. Zizinho, o mestre Ziza, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e nada mais nada menos que o ídolo de Pelé, fez 145 gols, um dos craques da Copa do Mundo de 1950. O ponteiro Jarbas, que é oficialmente o primeiro negro a vestir a camisa do Flamengo na era do profissionalismo. Ele fez 154 gols em 10 anos de Mengão. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Ele fez parte do time campeão de 1939, que serviu como base para o time que conquistaria o tricampeonato. Ele também é um dos 10 maiores artilheiros do Flamengo, inclusive sendo o maior artilheiro na média, tendo feito mais gols do que jogos com a camisa do Mengão. E Silvio Pirillo, o atacante gaúcho que chegou em 1941 justamente para substituir Leônidas. Pirillo foi o artilheiro do Campeonato Carioca de 1941, com incríveis 39 gols, que até hoje é o recorde aqui no Rio de Janeiro. Ele fez 204 gols com a camisa rubro-negra e está empatado com Romário em quarto lugar na artilharia dos grandes artilheiros da história do Mengão. Após encerrar a carreira, Pirillo se tornou treinador de futebol. E como curiosidade, ele foi o primeiro a convocar Pelé para a seleção brasileira em 1957. Com a base já formada, o treinador Flávio Costa montou aquele timaço que chegou ao tricampeonato. Em 1942, em 1943 e em 1944, o Flamengo realizou 63 jogos, com 44 vitórias e fazendo 188 gols ao longo da campanha. O gol do título foi do ponta Valido, argentino, que já havia até encerrado a carreira. Mas como mantinha a forma na Gávea, surpreendeu o técnico Flávio Costa, que o convidou a jogar aquela reta final do campeonato. Valido acabou fazendo o gol contra o Vasco na final, aos 41 minutos do segundo tempo, dando o tricampeonato inédito ao Flamengo. Uma façanha tamanha naquela época que não existiam campeonatos nacionais nem internacionais. Além dos jogadores já citados, outros também entraram para a história do Mengão, como o lateral direito Biguá, que durante um tempo foi eleito o melhor lateral direito da história do Flamengo. Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros da história. Jaime de Almeida, o meia Perácio, craque da Copa do Mundo também de 1938, jogador de chute violento que fez história no futebol brasileiro. Vevé, o ponta esquerda, jogador veloz e artilheiro que também era craque do Flamengo nessa época. E o meio-campo paraguaio, Modesto Bria, que até hoje é o estrangeiro com mais partidas na história do Flamengo, tendo feito 369 jogos. Bria, além de meio-campo e ter se consagrado no meio-campo rubro-negro, entrou para a história com uma outra curiosidade. Ao virar treinador, foi ele que aprovou Zico na escolinha do Flamengo, tendo sido então o primeiro treinador de Zico no Flamengo. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse programa. Aqui, como já dito, vamos falar sempre da história do Mengão, curiosidades, craques, timaços históricos, que são meio desconhecidos para a atual geração rubro-negra, mas que levantaram a torcida e transformaram na imensa nação rubro-negra. Dê o like, inscreva-se no nosso canal e obrigado.